A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Esté, capítulo 1, e versículo de número 11 e 12, que vai nos dizer assim: que introduzissem à presença do rei a rainha Vaxi, com uma coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vaxi recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei. Pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Que nós vemos na palavra do Senhor que a rainha Vaxi, ela era bonita, mas não era sábia. Ela não tinha sabedoria. E nós precisamos ter bastante cuidado com a falta de sabedoria. Nós precisamos ter bastante cuidado ao pensarmos que nós não podemos ser substituídos. Irmãos, não existe ninguém insubstituível. Não existe ninguém bom ao ponto de não ser substituído por outra pessoa. E isso nos leva a refletir. Será que nós estamos dando o nosso melhor? Aonde estamos? Naquilo que está nos sendo confiado? Ou será que nós estamos agindo como Vaxi? Achando que podemos fazer como a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Porque por pensar dessa forma, por desobedecer a ordem do rei, que a rainha Vaxi não pôde mais entrar na presença dele e perdeu o lugar dela. Hoje o Senhor te alerta, cuidado para você não perder o seu lugar por causa de você mesma. Por causa de você mesmo, porque aqui a Bíblia não vai dizer que o rei deixou de amar a rainha Vaxi e quis a substituir. Não foi isso. Foi ela mesma que implantou aquilo. Foi por causa da atitude de Vaxi que o rei Assuero não ficou com ela. Qual tem sido a sua atitude? Será que é você que tem feito com que o seu lugar venha a ser ocupado por outra pessoa? Isso serve para todas as áreas da nossa vida. Serve para o relacionamento, serve para o ministério, serve para tudo que Deus nos confiou. Será que nós estamos dando o nosso melhor na empresa, no trabalho, no ministério, no casamento? Ou será que estamos dando lugar para sermos substituídos? Ela abriu a brecha e hoje Deus te alerta, é tempo ramancho de cair rasto de fechar a brecha. Declare comigo que eu vou fechar as brechas porque eu não quero ser substituída. Eu vou fechar as brechas porque eu não quero ser substituído. Precisamos ter bastante cuidado, porque quando Deus traz uma palavra como essa, é Deus dizendo, te alerta. É Deus dizendo, você não é melhor que ninguém, tem gente melhor do que você. A rainha Vaxi não imaginava, mas já tinha Radassa preparada. Já tinha Esté preparada. Não espere perder para depois você valorizar. Ah, se eu tivesse, eu faria isso. Ah, se eu pudesse. Depois que perde? Se você tem algo nas tuas mãos, hoje cuide deste algo. Não espere você perder para ter a vontade de fazer e não poder fazer. Porque imagine, a rainha Vaxi com certeza teve a vontade de fazer, mas não pôde mais fazer, porque ela não tinha mais o rei Assuero. Ela perdeu o acesso, ela perdeu o trono, ela perdeu a coroa, ela perdeu o lugar, porque ela não valorizou. Muitas vezes pensamos que isso é bobagem, só que não é. Declare comigo que eu vou valorizar o que eu tenho, porque eu não quero perder. Eu vou valorizar o que eu tenho porque eu não quero perder. O rei deu uma ordem que introduzissem à presença dele a rainha Vaxi com uma coroa real, porque ele queria mostrar aos povos ali e aos príncipes a formosura dela, porque ela era extremo formosa. Olha como a Bíblia faz questão de enfatizar o quanto essa mulher era bonita, porém não era sábia. Era bonita, mas era tola.
A beleza passa. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E a mulher que teme ao Senhor tem sabedoria. Vasti não tinha sabedoria. Quando nós olhamos para a rainha Esther, nós vemos a diferença. Esther era extremamente sábia. Não adianta beleza se não tem sabedoria. Não adianta condições financeiras se não valoriza o que tem. Não adianta ter um posto, ter um cargo elevado, se você não valoriza aquilo que está na sua mão por pensar que você é insubstituível. Com certeza a rainha Vasti se confiava na beleza dela. Porém, irmãos, não é só sobre beleza. Não é só sobre influência. Não é só sobre aparência, sobre aquilo que você tem, que você possui. Nós precisamos aprendermos a valorizar. O Senhor hoje nos chama, irmãos, a tomarmos essa lição aqui. Porque esta palavra é uma lição. É o Senhor alertando a homens e mulheres e dizendo: não espere perder para valorizar. Não espere perder o seu casamento. Não espere perder o seu cargo. Não espere você perder o título na empresa. É a honra que Deus te entregou. Não espere você perder a oportunidade de fazer uma faculdade, de fazer um concurso público. Deus hoje te alerta: não espere perder para depois chorar pelo leite derramado. Tem muitas pessoas no mundo hoje, muitas mesmo, irmãos, a gente não tem noção de quantas, que hoje choram pelo leite derramado, que hoje dizem assim: eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter valorizado, eu poderia ter dito que amava, eu poderia ter abraçado, hoje eu não tenho mais a oportunidade. E agora que perdeu? Acabou, irmãos. Vasti não pôde mais entrar na presença do rei Assuero. Por causa dela mesmo, não foi por causa de Assuero que escolheu outra, não. Foi ela que abriu a brecha. E Deus está alertando a homens e mulheres aqui que estão abrindo brechas. Cuidado para você não perder. Porque tudo que você não valoriza, você perde. Tudo que Deus coloca na sua mão para você cuidar e você não cuida e você é displicente, Ele vai tirar. Que possamos, irmãos, ouvir este alerta, não como um castigo, mas como um amor e um cuidado de Deus. É Deus dizendo: eu estou te dando a oportunidade de fazer diferente de Vasti. Eu estou te dando a oportunidade de você valorizar aquilo que eu coloquei nas tuas mãos. Tem gente que valoriza depois que perde. Primeiro tem que passar por grandes dores para depois valorizar. E Deus não quer isso pra gente. Deus não quer a gente sofrendo percas. Se a gente pode valorizar agora. Se a gente pode fazer diferente agora. Versículo de número 19. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, e que se escreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra, que seja melhor do que ela. Olha, irmãos, que palavras fortes aqui. Foi levantado um decreto que Vasti não entrasse mais na presença do rei Assuero. Talvez, irmãos, ela não tenha imaginado a seriedade da coisa. Porque tem momentos que a gente vai fazendo e vai achando que não vai dar nada. Só que chega um dia que o decreto chega. E quando o decreto chega, acabou, irmãos. Mesmo que ela quisesse, ela não poderia mais entrar diante de Assuero. A porta estava fechada para ela. O rei Assuero gostava de Vasti. Acredito eu que ele amava ela. Mas não pôde mais ficar com ela porque a porta foi fechada. Deu o reino dela, o trono, aquilo que ela possui, a outra, melhor do que ela. E hoje Deus diz para você: eu não quero entregar o que é teu a alguém que é melhor que você. Eu vou repetir para você entender, porque essa palavra é um alerta. Eu não quero entregar o que é teu a alguém que é melhor do que você. É teu, meu irmão. É teu, minha irmã. Cuida do que é teu. Cuida do que Deus colocou na tua mão. Às vezes a gente pede tanto algo a Deus. Deus nos dá e a gente não cuida. Não cuida e acaba perdendo. Não cuida e abre a brecha. E depois quer culpar Assuero.
Aí depois quer dizer que a culpa é da pessoa porque fulano não valorizou, porque fulano não valorizou. Não, irmãos. Aqui você vê de maneira clara que a culpa não era do rei Assuero, mas a culpa era da rainha Vasti. Você vai ver no capítulo 2 e versículo 1. Passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. Ele gostava dela, irmãos. Dá pra você ver aqui, ó. Porém, tinha um decreto. Porém, ela tinha realmente agido de maneira errada e acabou. Ela mesma plantou aquilo. Custava ela ir ter ali diante do rei? Ela ir lá pra ele mostrar a beleza dela, a formosura dela. Ele queria mostrar, irmãos. Tem momentos que são coisas que são tão mínimas e a gente não faz. Porque às vezes a gente é duro. É, irmãos, é uma realidade. Porque às vezes nós pensamos, eu não vou fazer porque pra que isso? Não é assim? Só que por causa de uma dureza, uma mulher perdeu tudo, recai de rasto. Porque ela achou que ela poderia fazer o que ela quisesse, na hora que ela quisesse, do jeito que ela quisesse. Só que com Deus não é assim não, irmãos. Nós temos que valorizar o que Deus colocou na nossa mão. O que foi que Deus colocou na sua mão? Deus colocou algo na sua mão, eu tenho certeza, porque foi Ele que lhe trouxe aqui para ouvir essa palavra. Comece a observar se tem valorizado. Você tem valorizado a porta de emprego que Deus abriu na sua vida? Ou sua vida é murmurado o seu emprego? Ou sua vida é reclamar? Será que se Deus fechar essa porta? Ou pouco ou muito? Irmão, eu ganho pouco, mas está sendo sustentada. Mas está ajudando, está sendo sustentado. Imagine se Deus fechar essa porta, você vai ficar sem nada. E aí, como é que vai ser? Pare para analisar. Se você perdesse tudo que você reclama. Irmã, porque este casamento tá assim. E se Deus tirasse? Pronto. Ou Deus levasse para a glória, ou a pessoa virasse a cabeça e casasse com outra. E aí, com o outro, como é que ia ser? Deus está dizendo, cuidado para você não perder. Deus hoje está te alertando. Tem homens e mulheres que estão me ouvindo agora. Que Deus está dizendo, Vasti, Vasti, cuidado. Vasti não tinha sabedoria. Tem falta de sabedoria aí, peça a Deus porque Ele dá, irmãos, é bíblico. Declare comigo, eu creio que Deus vai me dar sabedoria e eu vou valorizar enquanto é tempo que eu tenho. Eu creio que Deus vai me dar sabedoria e eu vou valorizar enquanto é tempo que eu tenho. Muitas vezes nós pensamos, só eu que quero esse casamento, só eu que quero essa porta de emprego, mas tem muita gente lá fora querendo. Você vai observar que quando o rei se sente triste, levanta-se o quê? Uma seleção. Tinha muitas jovens querendo se tornar rainha. Ou seja, tinha muitas jovens que queriam o lugar de Vasti, que foi preenchido por Esther. Você acha que o seu lugar não pode ser preenchido? Tu pode ser linda, maravilhosa. Você pode ser um homem honrado, abençoado, mas eu quero lhe dizer uma coisa, valorize o que você tem, porque se você não valorizar, tem gente melhor aí para ficar no seu lugar. Tem gente que trabalha mais do que você, tem gente que se esforça mais do que você, tem gente que ama mais do que você, tem gente que se entrega mais do que você, e você tem que ter cuidado, porque nós não somos insubstituíveis. Nós podemos ser substituídos a qualquer momento. Assim é na obra do Senhor. Se tu não cantar, outra canta melhor do que você. Se tu não pregar, outro prega melhor que você. Se tu não pastorear, outro vai pastorear melhor que você. Irmãos, Deus nos escolhe pela misericórdia. Mas tem muita gente achando que é obrigação de Deus escolher a gente e que Deus não tem outra pessoa para escolher melhor. E é por isso que Ele nos escolheu e insiste em nos usar. Mas não é isso não, é a graça dele. É favor imerecido, é por isso que Ele nos escolhe. É por isso que Ele nos seleciona. Mas se a gente não quiser, se a gente se recusar igual a Vasti, se achando a bonitona, vai ter outra pessoa que vai vir e vai dizer, não quer não? Eu quero. E Deus às vezes permite, irmãos, o lugar ser desocupado. E eu não tô falando aqui somente de divórcio, eu não tô falando aqui somente da empresa mandar embora.
Eu tô falando aqui também de Deus abrir sepultura e lançar dentro. Será que Deus vai ter que fazer isso para você valorizar o que Deus lhe deu? Será que você vai ter que ficar na saudade? Essa palavra é um alerta. Dizendo, eu poderia ter feito. Eu poderia ter valorizado. Eu poderia ter abraçado, eu poderia ter amado. E agora? Vasti perdeu o acesso a Assuero. E através dessa palavra, Deus diz para você: quer perder o acesso ao que é teu? Imagine se tudo que você reclamasse, Deus tirasse de você. Reclamasse dos filhos, Deus tirasse. Reclamasse do marido, Deus tirasse. Reclamasse da esposa, Deus tirasse. Reclamasse dos pais, Deus tirasse. Reclamasse da casa, Deus tirasse. Reclamasse do carro, Deus tirasse. Reclamasse do emprego, Deus tirasse. Reclamasse dos vizinhos, Deus tirasse. Todo mundo que você reclamasse, já pensou? Reclamasse da sua própria vida, você, morresse. Nós precisamos aprendermos a valorizar aquilo que é colocado na nossa vida. Porque se a gente não valorizar, nós perdemos alguns acessos. E hoje Deus te alerta porque Ele não quer que você perca. Tá pensando o quê? Que Deus, Ele tem prazer em que você perca? Que Deus, Ele tem prazer na sua dor, na sua angústia? Deus não tem não, irmãos. Deus, Ele quer que a gente tenha vida e vida com abundância. Ele quer que a gente seja abençoados. Irmãos. Que a gente venha usufruir daquilo que Ele colocou na nossa mão. Ele colocou um casamento na sua mão. Não é perfeito, não. Porque o casamento de ninguém é perfeito. Mas usufrua do que Deus colocou na sua mão. Ele colocou um emprego na sua mão. Pode não ser bom o suficiente, 100% como você queria. Mas é o que Ele colocou na sua mão. Usufrua do que Ele colocou. E agradeça mais e reclame menos. E não ache que você é insubstituível. Porque você não é. Vasti pensou, sou bonita em extremo. Porque ela era bonita. A Bíblia diz isso. Não sou eu que estou dizendo, não. É a Bíblia. E Assuero amava ela. Tá na Bíblia também. Não sou eu que estou dizendo, não. Sentiu até saudade. Mas não pôde trazer para perto de novo. Então tome cuidado com aquilo que você tem feito. Com o que Deus colocou na sua mão. Dê sempre o seu melhor. Porque quando nós damos o nosso melhor, a gente não perde o nosso lugar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra, que é uma reflexão para a nossa vida, que é para a gente realmente parar para analisarmos o que nós temos feito com aquilo que Deus tem colocado na nossa mão. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que vamos orar por você, você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus. Também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio, Pai, que o Senhor é o Deus que fala nos alertando, porque o Senhor nos ama, e o Senhor não quer, Pai, que a gente venha se achar insubstituível, como Vasti que se achou e ela perdeu. O Senhor está alertando a homens e a mulheres aqui para que eles não venham perder, mas para que eles venham valorizar aquilo que o Senhor colocou na vida deles, para que o teu nome venha a ser glorificado. Oh Senhor, eu creio que mulheres aqui estão sendo despertadas, que homens aqui estão sendo despertados e vão começar a valorizar e a reclamar menos, charamante de rasto, e vão começar a amar mais, meu Pai. Vão começar, meu Deus amado, a valorizar de maneira especial, porque eles vão entender que é um presente de Deus, é um presente dos céus, o que está na vida deles, Pai. Eu te peço que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, alerte seus filhos para que eles não venham perder para depois valorizar. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha trazer a assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome
seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço, crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Hoje Deus diz para você: se alerte, desperte e valorize o que Deus colocou na sua mão. Você não é insubstituível. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.